Olá, família! Como vai? Tudo bem? Eu espero que sim. Nós estamos aqui muito bem, esperando por você. Eu espero que você esteja vivendo bons momentos. Eu espero que você esteja em paz. Mesmo se alguma dificuldade estiver acontecendo, mesmo se alguma coisa tiver acontecido nesses últimos dias que quase roubou de você a esperança e a paz. Que você retome a confiança em Deus e saiba que com paz nós podemos passar pelos desertos, passar pelas dificuldades numa outra perspectiva. As dificuldades não desaparecem porque nós temos fé. As dificuldades nem ao menos são evitadas só porque nós cremos em Deus. Nós somente temos a garantia de que teremos com paz condições mental, física e espiritual para passarmos pelas dificuldades que vierem. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é absolutamente atual, o desemprego. E você sabe que o desemprego traz para as famílias resultados bem negativos que vão além da simples, ou melhor, da grande dificuldade que já é não ter as finanças acertadas por falta do dinheiro vindo do trabalho. Nas dificuldades existentes quando há o desemprego, pode haver muitos conflitos, muitas intrigas, muitas brigas e, em casos mais agudos, até divórcio. Os casais chegam a se divorciar porque as dificuldades financeiras vão tomando proporções gigantescas. E você sabe que aqui no consultório de família, a nossa missão é levar esperança até você. E afinal, existe esperança? Num país que conta com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, qual é a esperança? Vamos esperar somente pela vida política que dê certo, que acertem os trilhos? Nós vamos esperar que este ou aquele tome alguma decisão a nosso favor? E qual é a nossa competência? Nós vamos esperar, é claro, que os poderes atuantes ajam de maneira que o social, o financeiro de todos nós sejam atendidos. Mas e o que nós vamos fazer por nós mesmos? A esperança? Vamos conversar sobre propósito, por exemplo. Em face do desemprego, nós podemos aproveitar o tempo de crise e fazer grandes descobertas, a começar pelas descobertas que têm a ver conosco. Quem sou eu? O que estou fazendo? O que posso fazer para mudar a situação? Vamos conversar com pessoas que trabalham com esperança e trabalham agindo, não somente com a palavra. Nós vamos conhecer uma mulher que, quando ainda era garota na escola, ela procurava emprego para os pais dos seus colegas. Assim, naturalmente. Ninguém havia dito para ela que nós precisamos na vida ter um propósito. Parece que com ela foi natural. E ela agarrou-se a isso e conseguiu na vida fazer e faz tanto bem. Vamos conversar com outro que trabalha especialmente com a gestão de pessoas, com a gestão de talentos, ajudando as pessoas a descobrirem efetivamente como acertar o passo. Vem aqui com a gente na conversa de hoje. Eu quero você bem pertinho. Pode conversar com a gente lá na nossa página no Face. Quer fazer uma pergunta? Quer interagir com a gente? Ah, vai ser bom demais. Então vai lá na nossa página consultoriodefamilia.nt e nós estamos ao vivo também. Aí você compartilha. Conhece alguém que está desempregado? Conhece alguém que está assim aflito? Conhece alguém que está em grande dificuldade? Então compartilha, chama para conversa. Hoje, juntos, nós podemos criar uma grande corrente para nos ajudarmos uns aos outros. Pode ser assim? Estamos também ao vivo no YouTube, no nosso canal Rede Novo Tempo. Estamos lá ao vivo. Nós estamos com a programação o dia inteiro para você acessar a qualquer hora. Nós estamos no aplicativo, nós somos rádio, TV, internet, todo o tempo a seu serviço para levar esperança até você. E vamos que vamos. Vamos apresentar a vocês professor Rafael Takei. Bem-vindo ao programa de hoje, prazer recebê-lo. Muito obrigado, Aleide, pelo convite. Uma honra estar aqui hoje para conversar com você que está aí em casa sobre essa questão do propósito. Será que a perda do emprego é o fim da linha ou é o início de uma nova linha muito mais poderosa para você? A escolha é sua e a gente vai conversar sobre isso hoje. Muito bem. Fabiana Araújo, bem-vinda. Prazer ter você aqui com a gente para contar a sua história. Obrigada. Gratidão, Darleide, gratidão a você que está aí nos assistindo. Pode ter certeza que o programa de hoje vai fazer toda a diferença nas nossas vidas, né, Takei? Com Nas certeza. nossas vidas, Darleide. Fica aí com a gente, vai ser muito bom. Fabiana é empreendedora, o Rafael é professor
universitário e também está à frente de vários projetos. Os dois trabalham com projetos e então nós queremos saber deles se é só uma conversa ou se efetivamente podemos fazer algo diferente. Vamos lá, sua praia é motivar as pessoas a encontrar o propósito na vida. Isso que é uma parte interessante. No começo eu achei que fosse motivar as pessoas a encontrar o seu propósito. Mas hoje não vai ser só uma conversa, vai ter lição de casa pra gente, tá? Que ótimo. Percebi que com o passar do tempo, o meu propósito não era ajudar as pessoas com seus propósitos, era cutucar o mestre interior que já existe dentro dela. Aquele que já está dizendo para ela o caminho que ela deve seguir, para que esse mestre interior que ela tenha desperte esse propósito de vida que ela está querendo viver. Então eu fui desenvolvendo algumas técnicas, tenho estudado bastante esse assunto, faz 2 anos e meio que já venho fazendo esse trabalho, além de atuar como professor, coordenador universitário, né? Ao ponto de que nesse ano de 2018 eu resolvi me dedicar muito fortemente a isso, ajudar as pessoas a despertarem o mestre que já está dentro delas, mostrando qual vai ser esse propósito que ela vai viver. E fiquem tranquilos, tá? O mestre que ele está dizendo não é nada espiritualista, não é nada de ritual religioso. Por favor, é alguma coisa que nós podemos chamar de razão, de motivação, que a gente precisa entender que nós temos responsabilidade na vida. Ponto. Ok? Perfeito, isso mesmo. Fabiana, estou muito acostumada com os meus amigos ali de casa e então eu procuro sempre colocar as coisas na linha porque gera dúvida, aí não alcança o propósito. Fabiana, você, como eu disse anteriormente, ainda menina na escola, quis ajudar pessoas a encontrar emprego. Nesse tempo de desemprego, aquele sonho de menina transformou-se em alguma coisa que pode ajudar e tem ajudado pessoas? Foi exatamente isso, mas foi inconsciente, Darleide, naquela época. Aconteceu justamente pelo fato de que meus pais tinham se separado. E geralmente dizem que um propósito geralmente está ligado a uma grande dor, pode vir ligada de uma grande dor. Verdade. E foi uma grande dor que eu passei nessa época, vendo meus pais desempregados, a minha mãe sem profissão, com na época 3 filhos, né? Depois veio meu irmão. E aquilo me trouxe muito constrangimento na minha família, muita dor, muito choro, muito desespero da minha mãe para poder encontrar meios de sustentar a família. Então, o que acontecia? A Fabiana, filha mais velha, com 12, 13 anos na época, eu, na escola, ou na rua, ou na cidade, na cidade, né? Aqui no interior a gente tem mania de falar na cidade. Ia para o centro da cidade e chegava lá, via alguma placa de emprego, porque não tinha Facebook, né? Não tinha WhatsApp para a gente mandar um recadinho para alguém. Verdade. Eu anotava num pedaço de papel. Cheguei uma vez num restaurante que eu me lembro até hoje que eu anotei num papel higiênico. Uma caneta para eu não esquecer. Já marcava na mão quando não tinha nada para marcar. Isso tudo inconsciente. Você marcava vagas de emprego? Para eu chegar na escola, ou chegasse com algum colega, mas eu nem sabia por que razão eu estava fazendo aquilo. Eu estava tentando curar a dor de outras pessoas, de outras mães como a minha, para que elas não passassem por aquilo, até eu encontrar alguma coisa que a minha mãe, que pudesse, de repente, valer para a minha família. Então, eu levava para a escola, olha, alguém sabe aí? Às vezes na padaria tinha lá, vaga de padeiro. E eu ia preocupada com o vizinho, na escola, e levava, mas eu não sabia. Aí você chegava em sala de aula e dizia, o pai de vocês, tem alguém que precisa de emprego? Desempregado. Muito boa essa ideia. Mas era muito a verdade é muito puro, né? E eu não entendia, na época, que isso seria um propósito. E o tempo foi se passando. Aos 20 anos, eu tive a felicidade de trabalhar na Associação Comercial e Industrial da minha cidade. Imaginem, mais de 600 empresários, empreendedores. É aqui que eu vou me encontrar, né? Aí vem mais a segunda fase da história, também inconsciente. Mas vamos só pegar um gancho nisso que você traz do sofrimento vivido em sua família. Isso é algo que a gente não pode passar por alto, porque certamente há pessoas nos assistindo que estão passando por esta experiência agora.
em conflito, em dificuldades, em sofrimento por falta de emprego. Vamos dar uma atenção a esse tema rapidinho e a gente já vai conhecer a segunda parte. Olha, a gente não quer de forma nenhuma, nem eu e a Fabi, nós somos amigos já há bastante tempo, né? Alguns anos, né, Fabi, que a gente se conhece já, de vários trabalhos fora daqui, inclusive. A gente não quer ser de forma nenhuma leviano. Isso que é muito importante, tá? A gente reconhece o sofrimento, a gente reconhece a sua dificuldade. Nós já estivemos desempregados em algum momento da nossa vida, né? Buscando trabalho, buscando uma recolocação, buscando crescer e às vezes tendo portas fechadas na nossa frente. A gente sabe sim o desafio que está passando. E o que a gente quer mostrar são alguns caminhos que nós vivenciamos e que nós vimos tantas pessoas vivenciarem pela bênção que é os nossos trabalhos. Eu, como professor e coordenador universitário, também fui oficial do Exército, passei muitos anos treinando militares no Exército. A Fabi, com esse trabalho, esse propósito, essa missão, fica até difícil dar um nome para isso, que ela tem desde criança e que continua fazendo maravilhosamente hoje aqui no nosso Vale do Paraíba e está apostando em fazer isso agora em nível nacional. A gente não vai trazer nada que seja do campo meramente filosófico ou teórico, porque eu sei que isso não vai botar comida na tua mesa se não tiver algo prático a ser feito. Acho que isso é muito importante, a gente pautar que a gente entende sim, o sofrimento e respeita muito esse desafio que cada um de nós está enfrentando ou há de enfrentar em algum momento da vida, né? E essa dor, ela existe, né? E é interessante citar que eu passei por esse momento 2 vezes. Vendo a situação da minha mãe e eu, Fabiana, por incrível que pareça, a palavra... Eu não sei como que cada um encara a palavra desempregado, mas eu, quando era funcionária de empresas até os meus 22 anos, nunca fiquei desempregada. Dos 14 anos fui trabalhar, trabalhei em 5 empresas até 22 anos e depois fui empreendo há 19 anos. Mas, nesse meio do caminho, diante desse propósito de algo maior que eu sinto que Deus queria fazer, queria usar daquela missão inconsciente, daquele propósito inconsciente. No ano de 2009 para 2010, mais ou menos 1 ano e 4 meses, eu passo meu momento, meu grande, eu posso chamar de deserto, de vale, de como você entender. Verdade. Acho que foi de reencontro comigo mesmo, porque eu precisava sentir isso na pele, porque até então quem tinha sentido era minha mãe. Eu ainda não tinha sentido, eu ainda não tinha experimentado na minha própria pele, já casada. Fico meu marido, esse tempo, quase 1 ano e 4 meses, desempregado. O seu marido também? Eram 2 desempregados dentro de casa? E eu, nesse 1 ano e 4 meses, ele desempregado e eu na minha empresa, sem trabalho. Não era, é uma desempregada do mesmo jeito, porque se você não tem cliente, se você não está vendendo, você é um desempregado. Sim. Inclusive, quem é empreendedor, eu costumo dizer que ele termina um trabalho, se ele não tiver outro, ele já está desempregado. O empresário está desempregado toda hora, todo dia. Terminou um serviço, estou desempregado até o próximo cliente. Né? E vale falar nesse meio do caminho, né, Fabi, que em meio a perder empregos de carteira assinada e tudo mais, uma das estratégias que as pessoas buscam muitas vezes é buscar empreender, achando que o empreender por si só é uma solução para não estar desempregado. A Fabi acaba de mostrar que pode ser uma solução ótima. Mas nem sempre. Nem sempre. Porque se você não tiver chamado e não tiver esse propósito... É difícil. Se não tiver cliente, nem chamado, nem propósito, nem cliente, não talvez resolve. pode aumentar o tamanho do problema, né, Darleide? Então, mas muito bem colocado isso que o Rafael e você também traz, para não parecer algo fácil. Empreender, eu vou montar meu negócio. E as coisas podem não ser bem assim. É um caminho. Vamos sabendo mais a respeito e espero que dê tempo no programa de hoje. Fabiana. Como você falou, o empreendedorismo ele pode ser um caminho, até vale ressaltar que na época do desemprego, muitas pessoas perderam empregos assim de 15 anos, de 20 anos, né, Rafa? Sim. Eu encontro pessoas assim muito bem qualificadas e desempregadas. E com um bom dinheiro reservado, né, porque foram mandados embora, com fundo de garantia, aí pega aquele dinheiro, aplica. 80 mil, 100 mil, e vai lá e compra uma franquia de negócio. Ele pode ser ótimo, pode ser terrível. Né? Pode ser ótimo e pode ser terrível. Então, assim, pode dar certo? Claro que pode dar certo, mas existem técnicas, existe planejamento, existe saber se eu tenho chamado empreendedor ou se eu posso desenvolver essas características
empreendedor. Você pode desenvolver essa característica, por exemplo, até dentro do negócio de alguém. Não precisa necessariamente você ser empreendedor abrindo a sua empresa. Empresa e empreendedorismo parecem a mesma coisa, mas não são. São ligadas, mas não são a mesma coisa. O que isso significa, afinal, espectador, empresa, empreendedorismo? Bom, é uma das aulas que eu amo dar, a aula de empreendedorismo. E às vezes eu dou aula dessa disciplina para o curso de educação física, para o curso de nutrição, para o curso de pedagogia. Eles falam, professor, mas vai lá, volta para o teu curso de administração, o que você está fazendo aqui? Eu não quero abrir empresa. Eu falei, ainda bem. Ótimo se a empresa for um caminho, mas se não for, vamos pensar junto que ser empreendedor, basicamente, tem um começo e tem um fim nisso, que é ter um sonho, uma vontade, um desejo, uma coisa importante a ser feita, por exemplo, realizar seu propósito, atender um cliente, sei lá. E a realização. O empreendedor, basicamente, é isso. É aquele cara que vai sonhar e realizar. E, no meio disso, é o que a gente vai falar ao longo do dia de hoje, ele vai ter que fazer algumas coisas, como, por exemplo, se preparar, suar bastante, perseverar. Então, o começo e o fim é o mesmo. O meio, cada um vai encontrar o seu. Se no meio desse suar, se preparar, vai surgir uma empresa, uma pessoa jurídica para ele fazer isso, pode ser ótimo. Se ele vai fazer isso no meio da pessoa jurídica de outras pessoas, fantástico também. Os caminhos são os mais diversos para você empreender na sua vida. É isso que tem que ficar muito claro para o nosso colega que, de repente, está numa situação de desemprego, né? Eu queria aproveitar e emendar que às vezes alguns alunos me procuram. A gente tem um projeto lá na faculdade que eu atuo, chamado Funvic Jobs. É um projeto no curso de administração em que as empresas me mandam as vagas que elas têm e que elas não querem receber aquela chuva de currículo. Eu até brinco, eu brinco com a minha colega e falo assim, se colocar a vaga para diretor executivo de uma empresa na corrente do bem, o que vai acontecer? Um caos. Não é o caminho mais adequado. Então, vai procurar um estagiário na corrente do bem, tal qual era o Facebook, né? Hoje em dia vai ser de coisa mais legal que ela vai contar. Mas um cara que é seu estagiário, por exemplo, se coloca, às vezes aparece gente de outros cursos, aparece gente de outros semestres. O que eu ofereço? A empresa me manda, no meu e-mail de coordenação, fala, eu gostaria de um jovem do terceiro semestre que saiba, no mínimo, Excel e inglês. Eu vou lá nos meus jovens, são 200 alunos que eu tenho no meu curso especificamente, e falo, gente, vaga para esse semestre, vou só no semestre específico, vaga para esse semestre, para isso, para aquilo, e indico o jovem para lá. Então, eles começaram a me procurar, falaram, professor, tem uma vaga de emprego? Tem uma vaga de emprego? Eu falei, olha, vocês estão começando errado. Se o seu problema é que você está buscando remuneração, experiência, por favor, pare de pedir emprego e comece a oferecer trabalho. Mas não é a mesma coisa? Não. Pedir emprego é pedir um salário, é pedir uma carteira assinada. Oferecer trabalho, que eu normalmente sugiro para os nossos colegas, é procurar aquele comércio do seu bairro, é procurar aquele seu familiar que de repente tem uma empresa, é procurar, não sei, é procurar falando, olha, eu tenho essas qualificações, como eu posso te ajudar aqui? Ah, mas eu não tenho vaga para te dar emprego, não. Eu quero saber como é que eu posso te ajudar aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Como eu posso contribuir com o seu negócio? Como eu posso contribuir, né? Desenvolver as minhas competências na sua empresa. Perfeito. Criar as minhas experiências na sua empresa. Agora, se a nossa proposta aqui é falar para quem está desempregado, ele não vai ter, nesse momento, um lugar para oferecer esse trabalho, para se desenvolver lá dentro. Como é que se desenvolve só? Como é que se desenvolve a parte? Como é que se oferece para fazer um trabalho se não é dentro desse proforme? Vamos entender aquele mestre interior, que não é nada espiritual, místico, nem nada parecido? Eu tenho um workshop hoje, que eu faço com o maior prazer. Dia 27 de fevereiro, nós vamos ter uma edição desse workshop em São José dos Campos, pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Vale do Paraíba. Eles escolheram esse meu workshop, Propósito de Vida, Qual é o Seu?, para iniciar os trabalhos da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, aqui no Vale do Paraíba, em 2018. Mais informações vocês vão conseguir encontrar comigo nos contatos que logo mais vão aparecer aí também na tela, né? Nesse workshop, eu cutuco, através de uma jornada de perguntas e respostas, perguntando o seguinte para a pessoa. Primeiro, o que você não quer mais fazer da sua vida? É muito engraçado, começa de uma maneira um pouco desagradável, você fala, mas o que você não quer mais fazer da sua vida? Porque são alguns limites. Eu já encontrei empresários executivos, né, diretores de empresa, que no meio do caminho falaram, eu não quero mais ter que passar ninguém para trás. Ah, mas para ser diretor tem que passar alguém para trás? Não, não tem. Mas talvez essa pessoa teve que fazer isso na maneira como ela chegou até lá, e ela falou, não quero mais, e ela não enxerga outro jeito.
eu não quero mais... Eu cheguei numa fase da minha vida que eu não queria mais trabalhar com informática. Todos nós temos algum limite, eu não quero mais isso. A segunda pergunta... Então, essa é a pergunta que cada um deve fazer. O que eu não quero mais fazer? O que eu não quero mais fazer? E esteja empregado ou desempregado, porque às vezes você está num emprego que está te fazendo sofrer. E está num emprego que te faz sofrer, mas é para botar comida em casa, sim. Só que você está se bloqueando para a possibilidade de trabalhar com outras coisas. Não estou te falando para abandonar tudo, não, por favor. A gente está sendo realista. Você tem que botar comida na sua casa, sim. Você tem que pagar suas contas. Mas continue pagando suas contas olhando para aquilo que, de repente, pode ser o seu propósito. Até porque eu vejo, até no trabalho que a gente vai chegar aí para contar daqui a pouco, que é a corrente do bem pelo emprego, muitas pessoas, e talvez a grande maioria delas, viu, Rafa, atuam ou fazem ou buscam aquilo que elas não querem. É impressionante como estatísticas revelam cientificamente que o ser humano, o que ele mais procura é desenvolver tarefas ou buscar emprego ou montar, às vezes, até um negócio que ele não gosta e que ele não tem habilidade para isso. Ou procurar um emprego que, de repente, ele não gosta porque, sei lá, o pai dele trabalhou como advogado e ele vai lá e acha que direito vai ser o caminho que vai fazê-lo feliz, ou é pressionado pela família nesse sentido. Quantas histórias a gente conhece desse tipo? Eu fiquei surpresa com essa informação. Você fez uma pergunta, é do seu workshop, mas, por favor, nos traga mais perguntas. Claro. Segura aí. Voltando aqui para a Fabiana, um dia você estava desempregada, que depois, naquele processo de 1 ano e 4 meses, muita coisa aconteceu. Naquele ambiente de família, eu lembro que você me disse ter descoberto maneiras de se ajudar em família. A família precisa se ajudar. É um primo que ajuda, um irmão que ajuda, alguém que junta, alguém que vai lá e dá a mão. Isso é uma coisa importantíssima. Eu lembro bem que isso foi uma das coisas que você disse, que a sua família se deu as mãos. Exatamente. A minha mãe, ela teve essa preocupação de manter os filhos muito unidos, mesmo na situação adversa, né? Porque, geralmente, com a situação de dor, de constrangimento, de desemprego, e ainda mais agora com a tecnologia, as pessoas tendem a se fechar, cada uma no seu mundo, né? Então, o pai já não conversa com o filho não conversa com o pai, os filhos não desabafam com os pais, com os irmãos, né? E, naquela época, não tinha, né, ainda as redes sociais, mas a minha mãe teve aquela preocupação de manter os irmãos muito unidos e ajudando uns aos outros, né? Então, um ajudava da maneira que podia o outro ajudava o outro a estudar, porque a minha mãe foi ensinando também inconsciente, fazendo uma corrente do bem, que se um fizesse pelo outro, amanhã todos estariam bem. Que maravilha! Né? Mas isso foi também puro. Tem nome isso. Isso que vocês fazem naturalmente, também é feito naturalmente numa ilha ao sul do Japão chamada Okinawa, chama-se Moai. É um espírito de comunidade. Fazer as coisas, essa comunidade no seu mundo pode ser dentro da sua família, pode ser na sua cidade, como a Fabi vai contar sobre o trabalho dela com a corrente do emprego, corrente do bem pelo emprego, que é você estar em comunidade com os outros, nessa troca. Eu não estou falando de nada utópico, nada altruísta, que você vai dar o que você não tem, não. Você vai contribuir com aquilo que você tem, o outro contribui com o que ele tem, e a gente vai somando isso tudo de uma forma que essa comunidade funciona. Por isso que é a corrente do bem. É uma solidariedade, uma solidariedade, né, que é um se espírito movimenta e mobiliza pessoas nessa hora. Chamado Moai em Okinawa. Olha que legal, não sabia. Vou pesquisar mais sobre isso. E, inclusive, eu acho que eu já tinha mais ou menos os meus 18 anos, ainda era solteira. A minha mãe acabou aprendendo uma profissão. Ela foi para o lado, hoje ela é costureira, desde aquela época. Hoje ela era jovenzinha ou já era uma senhora quando começou a descobrir? Já tinha. Eu não me lembro agora, mas eu acho que em torno de uns 38 anos. Né? É mais ou menos a minha idade, quando aconteceu tudo isso na vida da minha mãe. Ou seja, não tem idade para fazer alguma coisa acontecer. E alguma coisa já nova. era mãe de 3, 4 filhos. Exatamente. Vou fazer o quê? Vou costurar, vou fazer alguma coisa. Vou costurar, não. Eu vou ter que entrar numa escola, e foi um grande desafio para ela. Ainda. Aprender, e já pensando que ela tinha que costurar para poder sustentar os filhos. Né? E toda a situação da separação, que ela já estava separada, ela não tinha... Separada do marido. Separada do marido. Com esses filhos. Com os filhos. E aí ela foi, e quando ela aprendeu a costurar, eu me lembro... Olha, gente, que engraçado, né? E essa história de fazer o bem um na vida do outro,
E ela aprendeu a costurar, acho que depois de uns 6 meses na escola, foi até uma amiga que a levou, que a motivou, sabe? Procura alguém aí da sua família, do seu bairro, alguém que está desesperada. Pega na mão, põe dentro do seu carro e leva, sabe? Porque às vezes a pessoa não tem força, Darleide, não tem força, Rafa, de fazer sozinha. Verdade, tem essa generosidade. E eu me lembro a dona Ermelinda, que ela pegou a minha mãe assim, levou realmente no carro dela e para fazer essa aula de corte de costura, e a minha mãe aprendeu, e quando ela já estava no finalzinho, a Fabiana, aqui empreendedora e vendedora, eu fazia ginástica num clube. Minha mãe chegou em casa falando que já sabia costurar. Falei, beleza, vou vender agora um monte de roupa e vou mandar ela costurar. Eu cheguei no clube que fazia ginástica e falei que a minha mãe, ela fazia uniformes de ginásticas, que era para todo mundo dar metade do dinheiro para mim, que depois de um mês eu entregava quase 200 peças de ginástica. Ficou louca, coitada. Não contei para minha mãe, só contei na semana seguinte, com a metade do dinheiro, cheguei na minha casa. Mãe, Se consegui. ela estiver assistindo, ela vai lembrar. Mãe, tá aqui o dinheiro. Mas que dinheiro? Não, eu peguei 200 uniformes de ginástica, só que ela não tinha aprendido a fazer uniforme de ginástica. Aí sua mãe enfrentou um dos grandes problemas do empreendedor, que eles não sabem quando vão começar, que eles falam, mas e se eu não tiver cliente? Olha, pode até ser menos mal, pode ser até menos mal do que se tiver cliente demais. E aí Porque não vai ter dar conta, né? cliente e não conseguir E não atender. conseguir né? dar Amiga, conta o que fazer vocês mal fizeram? feito. Tua mãe costurou o quê? Fez o quê? Você não sabe. A situação, como todo empreendedor e toda pessoa que precisa daquilo, né? Eu não ia devolver aquele dinheiro. Você Não. me desculpa, Não. Darleide. Eu Mas também não iria. ia deixar de entregar o produto. Ela foi, ela aprendeu, pediu para a professora dela ensinar, foi para São Paulo, comprou os tecidos. Aí, quando ela fez a primeira parte, precisava comprar uma outra máquina, que ela não tinha essa máquina. Só sei que no final todos os uniformes foram entregues. Perfeito. E mais uma vez, né? Ela com o desafio, eu com a minha parte vendedora, né? De ir lá E a e coragem, a vender. determinação. Hoje já faz mais de 20 anos que ela é costureira profissional. Muito bom. Agora eu vou ali no intervalo, nós vamos esperar. Fabiana vai se recompor da emoção, que ela chora e ri de lembrar disso. Mas de ser uma vitoriosa. Nós vamos para o intervalo, enquanto isso, vai pensando. Já vou ver aqui se você está mandando perguntas, se tem algum questionamento. Mas o principal questionamento, faça você mesmo. Tem esperado pelos outros? Está na mão dos outros o seu sonho? Está você realmente disposto a fazer algo diferente, nem que seja atender alguém com uma palavra de ânimo, de esperança que vem de dentro, lá de dentro, que você nem sabe às vezes como ainda tem esperança se é você quem está em situação de necessidade. Mas com uma palavra, com um gesto, com uma atitude, a gente pode mudar. Mudar. Alguma coisa pode acontecer. É rapidinho, nós já voltamos. Nós estamos de volta com o nosso consultório de família. Eu aproveito para dizer a você que está aqui, disponível para você, a revista Entre Família. É uma revista pronta especialmente para quem quer cuidar melhor da família. Vai falar de casamento, do relacionamento, você e o seu marido, você e sua esposa. Vai falar de como lidar com questões como o amor acabou, e agora? Sabia que tem muito casal enfrentando essa dificuldade, dizendo que o amor acabou, acabou, não tem mais nada para fazer? Talvez você precise dessa revista já. Operação Super Nani, 10 coisas que você deve ensinar aos seus filhos. Emoções venenosas, como lidar com sentimentos destrutivos. Você tem lidado com um sentimento que puxa você para trás? Então tá aqui a revista Entre Família. Já mostramos, né? Mostra de novo aqui. Enquanto isso, deixa eu lembrar a você. Olha, não é mandar uma mensagem agora no Face pedindo a revista. Você precisa ligar para o número que aparece aí no vídeo e eu vou relembrar a você que é o 0 operadora 12 2127 3121, ou pode entrar no nosso site novotempo.com/consultório de família, e aí você vai preencher as informações que são pedidas ali no formulário, vai enviar para a gente eletronicamente. Se é por telefone, uma atendente vai receber o teu pedido,
inscrito, vai fazer o cadastro, nós vamos te enviar, tá bom? Então vai ser um prazer enorme, é de presente. Tá desempregado? Não tem problema nesse sentido, porque nós queremos mandar para você de presente, não vai ter que pagar por isto. Mas sempre lembro, ao final de oferecer a revista, esta ou qualquer uma outra que nós oferecemos aqui na Novo Tempo de presente, de agradecer a quem é Anjo da Esperança, que são os nossos amigos, colaboradores, patrocinadores que nos ajudam a fazer. Patrocinador nem é a palavra, mas são ajudadores, Anjos da Esperança. Muito obrigada para fazermos mais e melhor servindo aqui da Novo Tempo até onde você estiver. Hoje nós estamos falando da perspectiva da esperança para quem está enfrentando agora a dificuldade com o desemprego, com a falta de trabalho, com a falta de dinheiro no final do mês para pagar as suas contas. Nós queremos motivar você a pensar noutra direção. Às vezes ficamos focados na falta do emprego, na falta do trabalho, porque as contas estão chegando. E aí nós ficamos paralisados, nós ficamos com medo, porque afinal de contas é só contas que chegam. E agora? E aí bloqueia o teu potencial criativo, potencialidades que você tem, muitas vezes nem se dá conta que as tem. Nós queremos despertar algo bom em você hoje e algo muito especial, a tua capacidade de ajudar a outras pessoas. A tua capacidade, quem? Você especialmente que tem trabalho, que tem dinheiro, que está com as contas pagas, que tem alguém passando dificuldade perto e você pode de alguma maneira ajudar. Não é somente dando dinheiro para pagar as contas, não é somente comprando, fazendo uma feira e levando lá. Pense em algo mais amplo, pense em algo mais. Isto e algo mais. Pensa. É possível que você chegue a um lugar em que a Fabiana chegou. Fabiana é empreendedora e é a nossa convidada de hoje, juntamente com o professor Rafael Takei. E, Fabiana, num dado momento, você descobriu que, além de se ajudar, você tinha um chamado de ajudar pessoas a encontrar trabalho, emprego. Como aconteceu isso? Exatamente. E até quero fazer um parêntese aí no que você falou. Você que tem dinheiro, trabalho, fazer algo por alguém. Eu chamo também você que não tem trabalho, que não tem dinheiro, porque é a lei da reciprocidade, lei do retorno, ou a lei da Bíblia chamada dar e receber. Quer emprego? Ajude as pessoas a encontrarem o emprego. É a lei, dar e receber. E foi justamente isso que aconteceu nesse momento que você falou. Eu passo por o momento que eu trabalhei na empresa que eu falei para você. Lá tinha conexão de mais de 600 empresários, então eu podia conectar. Os amigos já falavam, Fabiana, sabe de algum empresário lá, algum dono de indústria que está precisando de alguém? E eu, informalmente, ia conectando essas pessoas e avisando, porque eu estava numa instituição grandiosa, né? Então eu conseguia fazer essa conexão. E chegando no ano de 2010, eu estava no meio da minha crise, né? Eu e o meu esposo, e que a gente passou por aquele momento. Eu creio que foi o próprio Deus que me deixou sentir a dor do desemprego. Então, hoje, é o que o Rafa falou, esse trabalho todo é com conhecimento de causa, é com sentimento de causa, o qual nós passamos de joelho no chão, de muito estudo, de muita ajuda da minha família, dos meus irmãos, dos meus cunhados, que nos ajudaram nesse período. Tem uma dica, só para não perder parênteses, procure ajuda da família, procure ajuda dos amigos, né? E peça. Tem a cara de pode pedir. É cara de você fala, ninguém me ajuda, mas você também não pede. Vai pedir como ela fez. Às vezes pede, mantém uma aparência que quem não está né? desempregado fica numa situação de humilhação, né? Incapacitado de pagar suas contas e se vê como alguém em situação muito desvantajosa. E aí, quando vocês motivam, nós motivamos, peça ajuda, ela vai ter que quebrar esse paradigma da humilhação. Às vezes a pessoa fica com vergonha de pedir dinheiro. Eu também não recomendo. Eu falo, ofereça um trabalho. Novamente. Mas eu não tenho uma profissão. A mãe da Fabi também não tinha. Quer dizer, o que você pode fazer que a pessoa está precisando e troque isso? Não, e vamos na mão contrária também, que eu falei agora há pouco, ofereça ajuda. Né? Porque às vezes você também não pode ajudar essa pessoa, essa família com dinheiro. Às vezes você não tem o emprego para oferecer, mas você pode fazer lá como a vizinha da minha mãe. Foi lá e fez a matrícula na escola com ela, entrou na escola com ela. Até hoje ela não costura, minha mãe é costureira dela, porque ela não aprendeu. E ela foi só o instrumento para dar força, para dar ânimo. Né? Então, às vezes, a gente também perguntar se a pessoa está precisando de ajuda, né? Porque quem está precisando de ajuda, às vezes tem a vergonha, o pudor, às vezes homens
pais de Nossa, família, nem conta para a família, né? aquela situação difícil. Aquela situação toda, e às vezes aquilo está corroendo a alma, está E aí corroendo. não pede ajuda para a própria família, falando aquela que fica no teto dele. Fala assim, gente, estou sem emprego agora. Como é que nós vamos reagir a isso? É a primeira ajuda que você precisa fazer Não, e às essa. vezes tem vergonha, né? O pai às vezes O tem um cara sai filho para trabalhar, adulto. já está desempregado, ele Uhum. sai para trabalhar para não ir para lugar nenhum, para não contar para a família. Eu entendo o seu desespero. Mas se você não conversar com a sua família, o buraco vai ficar mais fundo. E foi nesse momento que a Fabi teve a inspiração, a gente conversou sobre isso, né, Fabi? A inspiração de criar essa corrente do bem. Conta pra gente como é que foi, Fabi. Vale só lembrar, perdão, é que assim surgem questões que eu acredito sejam importantes pontuar. Vale lembrar que as pessoas que estão à volta ajudarão com maior empenho se ver no indivíduo algum tipo de atitude. Né? Então, acho que é muito válido você lembrar que precisa ter uma atitude, que as pessoas vejam que você é um batalhador, uma batalhadora, Perfeito. que levantou cedo, nem que seja para fazer pão para vender para a vizinha do lado. Vizinha, eu estou desempregada, eu estou vendendo um pão. A vizinha nem come pão, que ela está de dieta. Mas você disse para ela, estou desempregada, estou vendendo pão, Isso. ela vai comprar teu pão. Entendeu? Atitude. Você falou uma coisa interessante. Eu costumo falar, sabe qual é o emprego do desempregado? Procurar emprego. Perfeito. Que hora que ele acorda? Ele acorda às 7 da manhã, toma banho, ele tem o horário dele que ele vai procurar emprego das 8 ao meio-dia, volta para casa, almoça do meio-dia às 2, e das 2 às 18 ele volta a procurar emprego. Posso fazer uma sugestão, Fabi? O emprego desempregado, ao invés de procurar emprego, poderia ser oferecer trabalho? Parece a mesma coisa. É oferecer o meu trabalho. Oferecer meu trabalho? Eu entrego currículo, eu converso com as pessoas, eu paro, mas eu estou oferecendo. Vender-se. O emprego do cara é oferecer o seu trabalho das mais diversas formas. Perfeito. Do cara, da mulher, do jovem, é esse. Perfeito. Por favor. Exatamente. E foi nesta fase que aí eu passo, né? Eu acredito que, repito, Deus me deixou passar isso para entender o que viria pela frente, né? Depois do vale, depois do deserto, o que aconteceria. E aí, nesse processo, eu tive acabei vivendo uma infelicidade no meu trabalho, que eu fui para vender um projeto para uma empresa, e isso não deu certo, me frustrou também no meio do caminho. Então, além de estar sem trabalho quase 1 ano e 4 meses, o marido desempregado, eu engravidei, eu já fazia 10 anos que eu estava casada e não engravidava. Então, pode ser você aí também. Né? Então, você imagina, marido desempregado, a minha empresa sem trabalho 1 ano e 4 meses, aí você fala, mas vocês faziam o quê? A gente fazia bico, fazia o que dava. Eu saía para vender até bolo na rua, vender bolo de pedaço na rua. Tinha que fazer alguma coisa, né? Meu esposo saía, fazia algum bico, porque tinha. Aí é legal uma coisa que você, acho que foi antes do intervalo, você falou. Uma coisa, Darleite, será que a pessoa tem que fazer só o que ama? Não, né, Rafa? E eu vou deixar uma pergunta para jogar a bola para o Rafa. Uma coisa é o que eu quero, o que eu desejo, o que eu talvez amo, e outra coisa é o que eu preciso fazer agora, para sustentar meu filho agora, 11h30 da noite, que vai chegar para jantar. Porque a primeira pergunta que eu deixei, o gancho, era aquilo que você não quer fazer. E eu te disse, não abandone o que você não quer fazer. Eu não estou te falando para largar agora. Eu estou te falando para dentro daquilo que, de repente, você não quer mais fazer e você está fazendo para colocar comida em casa, você começar a mirar naquilo que você quer. Até para dar vaga para alguém que está querendo fazer o que você faz hoje, que está te deixando infeliz. Exatamente. Poxa, deixa alguém que ama o que você está fazendo hoje, que não gosta, vir para o teu lugar. Se eu continuasse trabalhando com informática, eu estaria ocupando o lugar de alguém que é muito melhor que eu hoje lá. Como fazer isso? As próximas perguntas, vou ser bastante objetivo. Primeiro, o que você ama? E quando a gente vê as histórias da Fabi, da mãe da Fabi, a gente vê que a mãe da Fabi, por exemplo, que ela contou no bloco anterior, e quem não acompanhou agora, né, online, pode ver nas nossas reprises no Facebook e tudo mais depois, o que ela amava era ver os filhos juntos. Era ver os filhos compartilhando esse espaço e dar condições para que eles façam isso. Nossa, mas quem vive disso? Bom, calma. Ela começou a se perguntar quais são os seus talentos. Terceira pergunta. Ah, mas eu não tenho. A mãe dela também não tinha, né, um talento profissional. Desenvolva esse talento. Desenvolva isso que, de repente, está faltando. Vai lá se matricular na escola. Mas eu não tenho dinheiro. A mãe dela também não tinha. Tem cursos gratuitos, tem várias oportunidades. A mãe dela ainda nem podia sair de casa. Tinha que procurar uma profissão, no caso costureira, que ela pudesse fazer de casa. O que você não quer, depois o que você ama, depois quais são os seus talentos. Aí vem a próxima pergunta que nos tira o sono quando estamos desempregados. Como viver disso? E para responder essa pergunta, vem a quinta, que às vezes a gente não para pensar. Do que o mundo precisa?
E a Fabi mostrou pra gente no bloco anterior que o mundo estava precisando muito da costura da mãe dela, né? Vendeu 200 uniformes, não é isso, de ginástica? Naquela época, O sim. mundo estava precisando e nem sabia que precisava disso. 200 uniformes, uma jovenzinha em minutos vendeu. O mundo estava precisando disso. Quando você para pensar o que você ama, o que você faz bem ou vai se preparar para fazer bem, e o que o mundo precisa, viver disso se torna uma consequência natural. Então, já achei meu propósito, Rafa? Eu tenho uma pergunta final para te fazer. E que talvez você não possa responder somente você. Ou se você responder não para ela, você vai ter que procurar a resposta para todas as outras perguntas com a ajuda dos seus amigos, com a ajuda da tua família. No momento que você estiver vivendo disso, que você já estiver sustentando, se pergunte, por favor, se eu não precisasse mais de dinheiro, sei lá, tivesse aposentado, ou tivesse alguma fonte extra, ganhei uma herança, não sei. Eu continuaria fazendo isso porque eu gosto? Porque eu acho que é importante esse papel no mundo? E foi isso que eu fiz. Vai lá, Fabi. Boa. Foi nesse momento, lá em 2010, eu tive uma inspiração, foi apresentada a rede social Facebook, e eu fiquei pirada na ferramenta. Eu falei, nossa, aqui as pessoas se conectam, conversam. Já pensou se as pessoas puderem se conectar, ajudar umas às outras, terem lideranças entre elas, fazer o bem, arrumar um emprego, e eu poder também um dia viver de tudo isso? E isso foi em 2010. Eu fiz uma coisa que é hábito, talvez aí dos cristãos, né? Eu dobrei meu joelho na frente do computador e fiz a seguinte ousada oração. Deus, Lindo. por favor, assim que como o Senhor deu ideias brilhantes para o Steve Jobs, para o Bill Gates, para o Mark Zuckerberg, que criou isso aqui desse jeito, se o Senhor achar que eu mereço, por favor, me dá uma ideia, pelo menos um pedacinho do jeito que o Senhor deu para eles. Isso foi em 2010, dia 1º de abril de 2013, que deixa de ser o dia da mentira, que alguns comemoram, e eu tenho a felicidade de acordar com a minha irmã desempregada, minha amiga desempregada, Felicidade. as duas entraram em contato comigo, e eu falei, vamos fazer o seguinte, tem um negócio, uma ferramenta aqui nesse Facebook, se chama Grupo. Eu vou colocar vocês duas, cada uma coloca mais uns 2 amigos, porque eu tenho um dom natural de liderança, né? E aí, coloquei as duas ali, e falei para elas, quando vocês souberem de alguma vaga de emprego, avisa ali, ainda não tinha WhatsApp. E aí, as pessoas, passaram-se 4 meses, eu olhei no lado, tinha ali 6.235 membros. Só que eu pensei, na minha inocência, que eram 6.235 membros no Facebook online naquela hora, e não dentro do meu grupo. Quando eu percebi, dobro eu o joelho de novo e eu vi. Acho que Deus me deu o que eu pedi há 3 anos atrás. Fabi, fala pra gente dos números da corrente do bem, quanto de empregos foram conseguidos, quantas pessoas tem hoje, vamos contar pra galera hoje isso aí. nós chamamos hoje já de startup, né? Ela já é uma startup, modelo multifaces. Ela tem mais de 100 mil membros do bem, em 5 ferramentas gratuitas. Temos 14 voluntários do bem, Darley, de pessoas que eu conheço só 2 pessoalmente, os outros eu nem sei quem Comunidade são. virtual. Maravilhoso. Pessoas, me arrepia. Gratidão, vocês, voluntários. Quantos empregos, Fabi? Conta pra gente, foram conseguidos que você tem registro, fora os que acontecem que você não fica sabendo. Tem mais, hoje a gente inteirou 746 depoimentos registrados de pessoas que conquistaram seus empregos pela startup e voltaram para agradecer, fora os outros que não puderam, cada 10, não quiseram só um volta, disse Jesus, né? Para agradecer. Aparece aí no vídeo, então, o endereço, é correntedobem.com.br. Não, corrente do bem pelo emprego, exatamente. Não é corrente do bem por qualquer coisa, é pelo emprego. correntedobem.com.br. Você pode conhecer melhor esse trabalho, essa ideia que se tornou prática com uma mulher que passou por dificuldades, mas tinha o espírito de empreendedorismo e liderança. Portanto, foi mais fácil para ela identificar o caminho que seria possível trilhar com um pouco mais de segurança, mas não tinha ideia que poderia ajudar a
tantas pessoas. Sabe, uma comunidade com mais de 100 mil pessoas. Sabe, uma mulher no interior de São Paulo, com as suas dificuldades cotidianas, mas com um propósito que naquele momento era só dela, com os que estavam mais próximos, família. E hoje é uma comunidade que atinge esse número tão grandioso e a partir de hoje certamente passa a ser maior ainda, porque você vai lá conhecer o trabalho. Uma mulher fazendo a diferença na vida de muita gente, com a ajuda, é claro, de outros que se somam, porque quando um quer ajudar, outros que estejam interessados em ajudar também se unem. Nós nos unimos em torno da causa que nós queremos. Mas para aproveitar ainda os últimos minutos, professor Rafael Takei, eu já vi aqui um monte de pergunta fenomenal. Eu vou tentar convencê-los a voltar aqui. Aqui ele é professor universitário, fora uma outra série de atividades que ele tem. Não, o currículo dele, eu falei assim, não, vamos ser mais simples e vamos chamar de professor, que já é o top, assim. E a Fabiana, também como empreendedora, muito trabalho, não sei se eles conseguem voltar, tipo, rápido já, mas tem muita coisa legal aqui. Por exemplo, eu vi uma mãe dizendo que o filho está fazendo uma faculdade que a mensalidade é muito cara. Ela está desempregada e ela pergunta, tem alguma coisa que eu possa fazer? Ou seja, é uma pergunta complexa. Tem gente dizendo assim, Darleide, eu estou em dificuldade no meu casamento, mas o meu marido não me deixa trabalhar. Aí a gente vai ter que fazer um segundo programa para falar com o marido, né? E mais outras tantas perguntas de gente desempregada. Vamos aproveitar os minutos, professor. Vamos falar de faculdade, então, que é a primeira pergunta que você contou para nós. Hoje tem inúmeros programas governamentais e não governamentais que esse jovem pode procurar para não largar a sua faculdade. Nós temos financiamento estudantil, FIES, nós temos o ProUni, que talvez ele tenha que prestar o Enem para depois poder fazer. Nós temos uma instituição aqui, próxima da gente no interior de São Paulo, chamada Quero Bolsas. Ela fica em São José dos Campos. E você procura no Google Quero Bolsas e descobre o que eles têm para oferecer. É um aplicativo, né? Tem um aplicativo fantástico, dando alternativas. Talvez ele se transfira de outra faculdade se a dele não está vinculada ao Quero Bolsas. Tem várias. Hoje, felizmente, existem várias oportunidades para esse menino não largar essa faculdade. Mas eu gostaria que esse menino se perguntasse outra coisa também. Era a mãe dele questionando. Sim. Tá. Agora, esse menino tem que se perguntar, porque essa pergunta não é a mãe dele que vai poder fazer. Ok. Eu estou fazendo essa faculdade porque ela está ligada ao meu propósito ou porque me disseram que esse curso dá dinheiro? Aí ele vai ter que rever aquelas 5 perguntas que você fez. E a sexta, principalmente. Qual é a sexta? A última? Se eu não precisasse de dinheiro, eu continuaria fazendo isso porque é o meu propósito, porque eu tenho prazer nisso que eu faço, porque eu acredito nisso. E aí você me pergunta, mas então viver seu propósito é só fazer coisas que têm prazer? Não, eu tenho que corrigir prova, eu detesto corrigir prova. Tem coisas chatas a serem feitas. Mas assim como aconteceu com a mãe da Fabi, assim como acontece com a Fabi, vai acontecer com você também, quando você tem um porquê muito forte, um porquê extraordinário, um propósito que te fala, eu tenho que dar aulas, eu tenho que conseguir emprego para as pessoas, eu quero isso, eu quero ser um engenheiro, não sei, que é esse menino aí. O como, os o quês, tem que estudar, se tornam pedras a serem transpassadas. E esses pequenos trabalhos se tornam suportáveis e tranquilos. Você passa a maior do tempo vivendo e fluindo o seu propósito. É isso que eu diria para esse menino. Tem que ter garra, né? Tem que ter uma garra, uma gana assim, pelo que quer fazer. Precisa. Eu gostaria até de deixar um conselho para quem precisa procurar um emprego ou está procurando um emprego. A Corrente do Bem pelo Emprego é uma excelente ferramenta. Hoje nós atuamos no Vale do Paraíba, mas estamos aí num plano de expansão Brasil. Ganhamos um investidor anjo. Que bênção. Vamos voar, com certeza vai ter Corrente do Bem aí no seu estado, na sua cidade, você vai poder fazer o bem aí. Mas eu quero falar para você que precisa arrumar um emprego, amanhã começar a arrumar um emprego. Faça um planejamento de arrumar um emprego. Empreenda para conseguir o emprego. Planeje. As pessoas não fazem isso. O que é esse planejamento? Planejamento. Porque, tem aqui outra pergunta, entre outras, que é assim... tem gente estudada, preparada, fez faculdade, cursos, MBA, né, e está desempregado. Então, assim, se está no planejamento, estudar, se preparar, tem gente preparadíssima. Então, o que é o planejamento que você está sugerindo para amanhã? Então, eu vou falar para os dois. Vamos falar primeiro para aquele que está desempregado e talvez não tenha muito estudo. Então, a concorrência ficou maior, porque está cheio de gente com estudo e muita qualificação. Então, o mercado está muito concorrido, né? Então, traçar um plano, qual as empresas que você quer trabalhar, norteie. Eu pergunto lá na Corrente do Bem, você quer trabalhar onde? Fiz essa pergunta ontem. Qualquer lugar, qualquer coisa. Qualquer lugar, mentira. Qualquer coisa. Jesus, quando o cego de Jericó estava lá
e ele sabia que Jesus estava passando, ele falou assim, Jesus falou para ele, o que queres que eu te faça? Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Seja específico. Seja específico na sua oração e seja específico na procura do seu emprego. Mas não adianta você falar que quer trabalhar de engenheiro se hoje você não tem nem faculdade de engenheiro ainda. Existe um planejamento, existem os passos a serem... Que empresas que eu vou visitar, que pessoas que eu vou me conectar. São alguns princípios para viver o seu meus propósito. Amigos que Quem são meus trabalham amigos que já nessa fazem empresa? isso, que podem me dizer como chegar lá. Exatamente. Às vezes a pessoa não fala, ela fala talvez lá na corrente do bem, ou fala... Às vezes o colega de escola, o melhor amigo de escola dela não sabe que ela está procurando emprego, não sabe que o pai dela está procurando emprego. Você tem que falar, anunciar. Um relato pessoal nesse caso. Quando eu me tornei professor universitário, eu tinha 25 anos de idade. Uau, jovem, né? Pois é, mas o meu orientador da pós-graduação sabia que eu queria ser professor. Eu contei para ele, contei para todos os professores. Assim que abriu uma vaga, ele lembrou de mim. Se ele não soubesse que eu queria isso, se todos os meus colegas não soubessem, se eu não tivesse semeado isso a todos os ventos, como iam lembrar de mim na hora que faltou uma professora e eles precisavam de mim nessa última hora? É uma divulgação. Você está desempregado, então você tem que se colocar na vitrine. Agora você perguntou do cara que é hipercapacitado. E eu te pergunto, você é hipercapacitado, o mundo precisa... O mundo, não estou falando do mundo geral, estou falando do seu mundo, a sua cidade, a sua região, as empresas que você atua. Precisa do que você faz, do jeito que você faz? Se você não está empregado nesse momento, talvez seja a forma de buscar novas formas de fazer ou novas coisas para fazer que estejam mais ligadas ao seu propósito. Eu queria te fazer um convite. 27 de fevereiro, São José dos Campos, né, a FAP de São José dos Campos, 9 horas da manhã. Workshop, propósito de vida, qual é o seu? Se você quer saber, vai aparecer no vídeo agora meus contatos e eu mando o link para você que você possa fazer a sua inscrição, tá? Tá aparecendo o e-mail, tá? E você pode me procurar também no Facebook, Rafael Taquei, do jeito que tá aí, né? E eu mando para você o link para você fazer a inscrição, é gratuito, tá? Esse aí é para você conhecer tanto a Associação Brasileira de Recursos Humanos, quanto também esse meu workshop. Ah, não vai dar para ir para São José. Estou aguardando o seu convite para eu ir na sua cidade, no seu estado. Vamos conversar sobre como é que eu posso chegar até você com essa mensagem. Estou à sua disposição, tá bom? Tomara que você tenha tempo de atender, que o povo convida mesmo, viu? Vamos embora, manda para mim o convite que eu estou aí. Minha missão é essa. E eu gostaria de deixar também um conselho, que eu também acompanho. Eu já peguei casos até, Darley, desculpa, é forte o que eu vou falar, mas eu já atendi casos até de à beira do suicídio. Pais de família. Teve um que eu cheguei a passar com ele quase 5 horas no telefone, atendendo e cuidando e fazendo o papel até espiritual, né, de acolher mesmo. E, graças a Deus, isso não chegou ao fim, mas são diversos os casos. E, principalmente, os maiores casos desses são as pessoas mais estudadas. Sabe por quê, gente? Porque acho que aquela pilha de papéis, me desculpam, podem reverter a situação na vida dela naquele momento. É preciso deixar, às vezes, o papel de lado, a vaidade de lado, o orgulho de lado, né? Tem, talvez, engenheiro, médico, doutores, mestres me ouvindo agora, e porque não consegue esse seu emprego de doutor, esse seu emprego de mestre, estão doidos, trancados num quarto. E, às vezes, ele tem uma habilidade, de repente, ele está com o carro dele, com busca e apreensão na garagem. Existem hoje formas de ser motorista aí de aplicativos, que ele pode ganhar 2, 3 mil reais por mês, mas imagina o que os amigos vão dizer. Ou mais, vão dizer assim, ou ele mesmo vai dizer, mas vocês estão aí falando de propósito e eu acreditei até hoje que meu propósito era esse e agora não dá certo. Esse tema vai ter que desdobrar, porque há uma necessidade grande. Estou recebendo aqui mensagens no meu WhatsApp, gente dizendo assim, por exemplo, lá Belém, beijo para você, Silvia, que está dizendo que está um programa fantástico. Que legal, obrigado, obrigada. E tanta gente aqui comentando e agradecendo. Meus amados, muito obrigada. Obrigada mesmo. Sempre com a gente. É só uma primeira parte. A gente vai precisar da continuidade, porque o tema de fato passa por gente que está no fundo do poço, gente que está pensando em suicídio, famílias que estão à beira de se divorciar, de se perder, os filhos desconectados dos pais por causa da falta de trabalho e dinheiro para pagar as contas no final do mês. Tem famílias que estão passando por dificuldades absurdas e a gente não pode cruzar os braços e esperar pela troca do governo, troca do plano, e a gente precisa fazer algo mais. E nós somos cristãos. Nós temos esperança em Deus, mas não é uma esperança aleatória, é uma esperança confirmada, é alguma coisa que eu posso levantar em nome do Senhor Jesus e amanhã agir. Não é esperar o milagre. Jesus chamava e dizia, venham, tome a cruz e me siga. Ah, sim, eu tenho que levar a cruz? Não posso.
Então, desculpa, não tem como entrar no reino sem a cruz. Olha para a experiência de Jesus. Jesus não chamou nenhum que estava largado no canto esperando o amanhã chegar. Tinha gente trabalhando, tinha Pedro pescando, tinha Tiago, tinha João, tinha um que era coletor, o Mateus, tinha tantos deles trabalhando e o Senhor diz, venham, eu os ensinarei a serem pescadores de homens. Precisam. Eu tinha 14 anos de idade, passando em frente a uma escola, meu sonho era ser professorinha. Eu passei em frente à escola, vi a dona da escola parada ali, esperando os alunos antes do horário, e eu parei com meu uniformezinho de colegial e eu disse, você teria um trabalho para mim? Ela me olhou, eu era uma menina pequenininha, magrinha, e eu disse, eu quero trabalhar na sua escola. Ela disse que não tinha, sorrindo. Passado 3 dias, no máximo, 3 dias, eu estava passando o meu caminho, ela estava no mesmo lugar. Ela disse, eu tenho um trabalho para você. Com 14 anos, eu comecei a trabalhar naquela escola como auxiliar de classe. Estudei, fiz o curso, me especializei, me tornei professora, abri minha escola. Não sou empreendedora, mas eu aprendi com a minha mãe, inclusive uma guerreira, a ser empreendedora no sentido de, é isso que eu quero? Então é isso que eu vou trabalhar para alcançar. Ah, você não tem mais 14 anos, eu também não tenho. As coisas mudaram, mas pode fazer essa pergunta tantas vezes, alguém poderá algum dia desses voltar para você e dizer, sim, eu tenho um trabalho para você, eu quero você na minha equipe, porque você é guerreiro, você é bom. Até semana que vem, com esperança. Desiste não, não respondemos tudo, nem temos essa pretensão, mas queremos motivar você a não desistir e a descobrir o seu propósito. Até semana que vem, aqui no Consultório de Família. Até lá!